sou o evangelista Gerson. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Neste final de ano que se encerra, creio que você deva ter muitas coisas para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer na minha e na tua vida. E a palavra que eu quero ler com os irmãos nesta tarde, neste dia, está em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11, que nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando ficassem leprosos. Mas o que era então a lepra? A lepra era feridas que saíam no corpo, feridas essas que eram contagiosas, que chegavam a um nível tão extremo de poder ver até o mais profundo da sua pele. Fedia, era contagioso. Naquela época, quem era cometido de lepra, alguns diziam que estava sofrendo por conta do seu pecado, por conta de algo que poderia ter feito contra o Senhor. Mas aqui o Senhor, no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Levítico, estava orientando a Moisés, Arão e aos seus filhos como lidar com esses tipos de pessoas que eram cometidas dessa enfermidade naquela época. Ali o Senhor orientou a ele que era necessário que o leproso, se chegasse ao sacerdote, oferecesse sacrifícios através de animais e que ele ali fosse observado. Se naquela hora ali que ele fosse observado e fosse realmente constatado que ele estava de lepra, ele era recolhido da sua casa, recolhido do povo e era isolado em um determinado lugar para não contagiar os demais, para que ali depois de 7 dias ele depois fosse mais uma vez observado pelo sacerdote, e se mais uma vez ainda fosse constatado
que a lepra não tinha saído, ali ele ficava mais um tempo, esperando até que a doença se recolhesse. No capítulo 14 vai nos falar depois que o leproso era curado, qual era o procedimento que tinha que ser feito. O leproso, ele tinha então que oferecer animais puros, sem defeito, sem mancha, ao sacerdote, para que o sacerdote pegasse daquele sacrifício e ali declarasse então verdadeiramente que aquele homem estava curado, que aquele homem não tinha mais aquela enfermidade. Ou seja, era uma atitude de gratidão por ter passado por aquela fase de enfermidade e conseguido vencer aquela fase de enfermidade. Aqueles homens aqui em Lucas capítulo 17, versículo 11, estavam passando por esse mesmo processo. E naquela época também de Jesus, era necessário que os leprosos fossem isolados. Às vezes eles eram isolados das suas mulheres, ou as mulheres dos seus esposos, e da sociedade para um determinado lugar. Só que na época de Jesus se tornou mais extremo ainda. Eles não poderiam entrar em qualquer lugar, eles não poderiam comprar, eles não poderiam dialogar com ninguém, ou seja, ficavam isolados, sozinhos, deprimidos. E ali aqueles 10 leprosos estavam ali naquela situação e se depararam com o nosso Senhor Jesus. Aqui, quando eles encontraram com o Senhor, ali o Senhor foi diante deles e ali pediu ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia, ou que o Senhor tivesse compaixão da vida deles, porque eles estavam passando por aquele processo nas suas vidas. Muitos vêm para a presença de Deus, ou vão para a casa do Senhor em busca de riquezas, coisas materiais, uma libertação do seu esposo, da sua esposa, algo palpável, algo físico, e depois que recebem, saem da presença de Deus, saem da vontade do Senhor, fazendo do Senhor um amuleto, fazendo do Senhor aquele remedinho que nós conhecemos ali como Anador, um remedinho para dor de cabeça. Quando serve, ele usa aquele remedinho e depois que passa, ele vai embora. Mas nós sabemos, irmão, que o Senhor, ele não é um amuleto e nem um remédio de dor de cabeça. O Senhor, ele ali curou aqueles homens, falou para aqueles homens se apresentarem ao sacerdote como costume ali em Levítico capítulo 13 e Levítico 14, e que se mostrassem aos sacerdotes, para que os sacerdotes ali pudessem dar o veredito e pudessem ali cumprir o que a lei estava falando acerca deles, acerca da situação deles. E quando eles estavam indo para falar com o sacerdote, eles foram instantaneamente curados. Só que o interessante nessa história é que eram 10 leprosos, não eram 5 leprosos, mas eram 10 leprosos. Mas somente um deles voltou para agradecer ao Senhor. Somente um deles voltou para glorificar ao Senhor. Muitas pessoas acham que Jesus tem a obrigação de abençoá-las. Muitas pessoas acham que Jesus tem a obrigação de fazer alguma coisa. Entenda uma coisa: temos 3 motivos para ser grato ao Senhor Jesus. Primeiro, por quem Ele é, porque Ele é Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Segundo, pelo que o Senhor Jesus fez lá na cruz. João capítulo 3, versículo de número 16 vai dizer: porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, temos que ser gratos ao Senhor, não só por quem Ele é, não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele ainda irá fazer nas nossas vidas. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele conhece o meu e o teu futuro. E temos que ser gratos ao Senhor, temos que nos regozijar diante do Senhor. Talvez você olhe para mim e fale: eu não tenho motivos para glorificar ao Senhor, ou glorificar a esse Deus que você está a falar para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele é digno de toda a tua gratidão, Ele é digno de toda a
coração, porque Ele é o Senhor. Se eu e você estamos respirando, é porque a misericórdia do Senhor, ela me alcançou e te alcançou. E o interessante é que aquele que voltou para agradecer ao Senhor, ainda dialogou com o Senhor, ainda conversou com o Senhor. Há pelo menos 3 tipos de pessoas que se apresentam diante do Senhor. Quem puder abrir suas Bíblias, abram comigo em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Versículo 18. Diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos. O primeiro tipo de pessoa que se apresenta diante do Senhor, até nos tempos de hoje, é o seguidor. Seguidor é aquele tipo de pessoa que é atraído pelo que ele vê o Senhor fazer. Enquanto ele está ali recebendo algo para si, para o seu ego, segundo aquilo que ele acha que é certo, para a sua vontade, para o seu querer, ele está seguindo ao Senhor. Alguém pode me seguir, mas seguir é totalmente de ter uma intimidade profunda com aquela pessoa. Aqui se apresentou 2 discípulos para o Senhor, dizendo um deles que ele seguiria ao Senhor, mas o Senhor lhe falou: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ali o Senhor estava falando bem assim: eu vou por aí evangelizar, mas eu não tenho morada neste mundo. A minha morada não é aqui. O outro chegou para o Senhor e falou: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. O ato de sepultar o pai, quando o filho mais velho, ou o único filho, percebeu
Aqui o Senhor estava falando daqueles que eram e são considerados como filhos de Deus. Aqueles 10 que foram buscar a Jesus, pedir a misericórdia de Deus, somente 9 eram seguidores. Somente os 9 queriam a bênção e não o abençoador. Mas aquele que estava ali, o 10º que voltou, ele não só voltou para agradecer pela bênção, mas ele queria o dono da bênção. Ele queria aquele que pôde fazer por ele aquilo que nenhum outro poderia fazer. Talvez você tenha buscado ao Senhor nos tempos de hoje em troca de um bem material, em troca de uma libertação na sua vida, em troca de algo palpável para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: não busque a bênção ou que o Senhor pode dar como prioridade, mas busque o dono da bênção, porque o Senhor Jesus, Ele quer ter um particular com você. O Senhor, Ele quer ser o meu e o teu amigo. O Senhor Jesus, Ele quer que você entenda que Ele morreu por você naquela cruz, não para que você ficasse na morte, mas para que você tivesse vida e vida com abundância. O melhor amigo que nós podemos ter, irmão, não é Maria, João, José ou qualquer outro que você pense, mas o melhor amigo que nós temos, ou temos a oportunidade de ter, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele quer que você entenda que Ele tem poder para mudar a tua vida, Ele tem poder para curar você, Ele tem poder para salvar a tua vida, para salvar a tua casa, para transformar, para libertar, para te levar para o céu. Mas eu quero que você entenda, o Senhor Jesus, Ele quer ter um contato com você. Ele quer que você e Ele sejam amigos íntimos. Quantos irmãos têm amigos, quantos têm amigas e fala, esse é meu amigo, essa é minha amiga. Outros conhecem a pessoa há 10 dias, há 3, 4 dias e abre a boca e diz, é minha amiga, é meu amigo. Mas quantos têm tentado ser amigo de Cristo, amigo do Senhor Jesus? Ter gratidão por quem Ele é, pelo que Ele fez e por que Ele ainda pode fazer na tua vida. Que neste ano que está findando, você possa não pedir nada ao Senhor, mas você possa agradecer a Ele, porque o Senhor Jesus, assim como Ele curou aqueles 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Ele tem poder para curar você, Ele tem poder para trabalhar na tua vida, mas Ele quer que você também tenha um contato com Ele, porque Ele te chamou, não para você permanecer eternamente nessa terra, ou eternamente no lago de fogo, mas Ele te chamou e me chamou para que eu e você more no céu, para que eu e você goze de uma alegria, de uma intimidade com Ele, aquela intimidade que Adão e Eva tinham lá no jardim do Éden, que foi quebrada pela desobediência, pelo pecado, né? Então que você nesta tarde possa entender que o Senhor Jesus, Ele quer que você o agradeça, o honre, aproveite esta oportunidade que você está tendo, porque conhecemos-o hoje, mas o amanhã não sabemos. Planejamos muitas coisas, mas somente a Deus pertence o meu e o teu futuro. Que Deus possa te abençoar, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe e que você possa ser mais do que abençoado através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?